Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia, 25 de abril, de 2022. Paz, graça e misericórdia para todos nós, irmãos? E boa consciência, Bom entendimento, para que possamos caminhar, em direção à Nova Jerusalém, imitando as virgens prudentes que ouvem a palavra e a põem em prática. E colocar em prática é o quê? Obedecer a palavra, em todos os seus versículos, todas as suas regras. Estar vigilante, não é isso? Estar vigilante, perseverante, Em perseverança, em vigilância, em oração, em meditação da palavra, para nos aperfeiçoarmos no caminho, E atingirmos exatamente essa consciência, essa boa consciência, essa consciência pura das Escrituras. Temos que nos purificar, irmãos? Da nossa consciência. Nós que viemos das religiões, devemos o quê? Devemos mudar, o nosso pensamento, aquele pensamento que a religião colocou na nossa cabeça. Nós vamos agora colocar no lugar a palavra, A igreja, a palavra viva, como uma espada de dois gumes, Palavra que dá vida, Que é vivificante. E nós estamos aqui para isso, A igreja foi criada, levantada, fundada, para exatamente dar testemunho dessa boa consciência, Reprovando o mundo em todas as suas manifestações. Aquelas manifestações que contrariam a palavra, Contrariam os mandamentos. Nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui para imitar essas religiões, Para imitar ninguém. Nós vamos imitar os apóstolos, o Senhor Jesus, os profetas, as virgens prudentes. Essa é a nossa imitação, E as virgens prudentes, o que elas fazem? Elas ouvem a palavra e a põem em prática. Muito simples, Parece ser simples, mas não é. Temos que nos converter. A conversão é o quê? Eu mudar a minha consciência, a minha direção, Mudar o meu caminho, a minha vida, para a vida do Senhor Jesus, para a vida dos apóstolos e dos profetas. Não é isso? Amém, Graças a Deus. Então vamos continuar aí, com a nossa pequena meditação diária. Nós estamos falando aqui dos desígnios de Deus, dos planos, Então ele traçou seus planos para a humanidade, para Israel, para a igreja. Vimos aí que Israel, é uma figura, A nação de Israel é uma figura dos grupos de salvos no milênio e na eternidade, Certo? São as 12 tribos, Aí das 12 tribos foi tirado uma, que é a tribo de Levi, a quem foi confiado o sacerdócio. Temos também a tribo de Judá, a quem foi confiado o poder, O rei. O rei é o Senhor Jesus, Que vai reinar, no milênio e na eternidade junto com o Pai, E dentro da tribo de Levi, houve a escolha de uma família, que é a família de Arão, de onde foram tirados os sacerdotes e o sumo sacerdote, que são as figuras da igreja, Certo? Então, porque eles vão receber vestes espirituais, Vão receber corpo espiritual para entrar dentro da Nova Jerusalém, que é o único grupo que vai poder entrar dentro da Nova Jerusalém, é a igreja, que são as virgens prudentes que serão arrebatadas,
os outros grupos de salvos não vão entrar na Nova Jerusalém, com certeza. Então nós já citamos aí vários textos das Escrituras, né, que nos mostram esses desígnios de Deus para a humanidade, para Israel e para a igreja, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar numa história da igreja agora que não tem registro, né? Nós não temos registro da história da igreja, da história do que nós vamos chamar dos remanescentes. Não só nós vamos chamar, como os apóstolos chamaram, e também os profetas, né? Então nós vimos lá, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 1, né? Que Paulo escreve lá que os nossos pais, né? Quer dizer, os pais dos judeus, né? Os judeus, né? Os nossos pais passaram pelo mar, quer dizer, eles foram libertados lá do Egito, eles passaram pelo mar, foram batizados em Moisés, olha aí, comeram de um manjar espiritual. Então a comparação com a igreja é muito estreita, é muito perto, né? O que está acontecendo, o que aconteceu com a igreja. Beberam de uma bebida espiritual, né? Bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Aí, mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Por causa dos pecados, por causa da infidelidade, né? Por causa da falta de zelo, né? E aí o que aconteceu com eles? Foram prostrados no deserto, né? Aconteceram várias coisas, como nós sabemos que eles ficaram mortos lá no deserto. E essas coisas, né? Ele nos diz lá, nos foram feitas em figura, né? E estão escritas para aviso nosso, né? Olha aí. Então, para aviso nosso, por quê? Porque são coisas, né, semelhantes que vão acontecer. Aconteceram com Israel, que vão acontecer com a igreja, né? E um pouco também com a humanidade, né? Mas como a gente está falando aqui da história da igreja, então, na verdade, a gente está misturando um pouco as coisas, não misturando porque elas não se separam, né? A história da humanidade de Israel e da igreja é praticamente uma história única, né? Elas a gente não consegue separar devidamente, né, essa história, certo? Então, com Israel aconteceu a escravidão, a libertação, né? Voltaram lá para a terra depois de tudo isso que a gente viu. Houve o pacto do Sinai, né? Logo em seguida eles quebraram o pacto, né? E foram infiéis, né? Logo no outro dia. Fizeram lá um bezerro de ouro, né? E ainda disseram que aquele bezerro é quem tinha tirado eles da escravidão, né? Aí chegaram lá na Terra Prometida sob a liderança de Josué e de Caleb. E lá de novo o povo caiu na infidelidade, conforme a gente vê ali em Josué 2:7, né? A infidelidade do povo. O que é isso, a infidelidade? A desobediência. Eles não mudaram, não se converteram, né? Não mudaram o seu pensamento para o pensamento da lei, né? Para obedecer à lei em todos os seus ditames, né? E aí o que acontece? Aconteceu que os sacerdotes que foram escolhidos para ensinar o povo, os sacerdotes, eles se tornaram pervertidos. Começaram a perverter, né, a lei, os ensinos, conforme está escrito lá em 1 Samuel 2:12, né? Sacerdotes foram levantados para ensinar o povo a lei e a boa consciência na lei. Mas aí os sacerdotes estavam fazendo o quê? Eles estavam pervertendo a lei, né? Ou seja, ensinando coisas erradas. Então, na igreja aconteceu isso também. Na igreja também aconteceu a infidelidade, né? Das pessoas, do povo, depois da morte dos apóstolos. Não é isso? Então, a perversão foi tão grande, né? Que eles pediram um rei, como está escrito lá em 1 Samuel 8, né? Contrariando o que está escrito em Deuteronômio 17:14, que foi a regra para escolher, né, para a escolha do rei, né?
para a escolha do rei, tinha uma regra em Israel. E nós vamos parar por aqui. Amém e paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser.